Bem-vindos ao 5+. Hoje, vamos mergulhar no mundo das plantas. E se você acha que o tema das plantas é entediante e não merece sua atenção, este vídeo é para mudar a sua opinião. Vamos lá! Desde os tempos de escola, aprendemos que muitas plantas dependem das abelhas para polinização, atraindo-as com um doce néctar. No entanto, algumas espécies de orquídeas desenvolveram um truque ainda mais engenhoso. Elas se disfarçam de fêmeas de abelha. Veja bem essas flores. Elas não lembram algo familiar? Para garantir que o engano seja perfeito, essas orquídeas ainda liberam um aroma idêntico ao feromônio das fêmeas. O resultado? Os machos enganados tentam acasalar com a flor, mas em vez disso, acabam apenas carregando o pólen para outra orquídea. Em seguida temos a passiflora, da família do maracujá. Essa planta é mestre em truques para afastar pragas. Assim como muitas flores, ela atrai polinizadores, incluindo uma borboleta da família Heliconinae. Mas há um problema. Essa borboleta não está interessada apenas no néctar. Ela também usa a planta para depositar seus ovos. Quando as larvas eclodem, começam a devorar as folhas da passiflora. Para se protegerem, algumas espécies dessa planta desenvolveram um veneno natural, mas as lagartas evoluíram e se tornaram imunes. Como resposta, a passiflora criou uma estratégia ainda mais astuta. Algumas de suas folhas possuem padrões que imitam ovos de borboleta. Isso as engana. Elas pensam que as folhas já estão ocupadas e vão procurar outro lugar para botar seus ovos. Agora, imagine um mundo onde não são os insetos que comem as folhas, mas as folhas que comem os insetos. Estamos falando das plantas carnívoras, como as nepentes. Essas plantas crescem em solos pobres em nutrientes e, para sobreviver, capturam presas dispostas a caírem na sua armadilha. Suas folhas com cores vibrantes e cheiros adocicados atraem os insetos, prometendo uma deliciosa refeição. Mas a verdadeira surpresa vem depois. Os insetos caem dentro do jarro da planta, onde ficam presos em um líquido digestivo que os dissolve lentamente. Algumas espécies de nepentes são tão grandes que conseguem capturar até mesmo pequenos roedores e anfíbios. Impressionante, não é mesmo? Outra planta carnívora fascinante é a drosera, também conhecida como orvalhinha. Ela possui tentáculos cobertos por um líquido pegajoso que brilha como orvalho. Os insetos, atraídos pela aparência, pousam sobre a planta e ficam presos. Conforme tentam escapar, mais tentáculos se curvam sobre eles, garantindo que a planta consiga absorver todos os nutrientes que ela necessita. Curiosamente, se um objeto não comestível, como uma pedra, cair sobre a planta, ela não reage. Mas se uma gota de leite ou um pedaço de carne for colocado nela, a drosera imediatamente ativa seu mecanismo digestivo. Esse fenômeno impressionou tanto Charles Darwin, que ele chegou a dizer: às vezes parece que a drosera é um animal, disfarçado de planta. Estamos quase chegando naquela, a que consideramos ter uma das capacidades mais incríveis do reino vegetal. Mas antes... Claro que não poderia deixar de faltar a Dioneia. Das plantas carnívoras é a mais famosa. Também é conhecida como Vênus papa-moscas. Ela se tornou popular porque parece um verdadeiro monstro saído de histórias sobre plantas assassinas. Essa planta atrai insetos com néctar localizado na borda de suas folhas. Mais ao centro, há pequenos pelos sensoriais, que funcionam como detectores. Se um inseto tocar neles, pelo menos 2 vezes em um intervalo de até 20 segundos, a armadilha se fecha instantaneamente. Caso apenas um pelo seja tocado, nada acontece. Isso evita que a planta desperdice energia com objetos não comestíveis, como folhas e ciscos. Uma vez presa, a vítima tenta escapar e acaba estimulando ainda mais os sensores, o que faz a armadilha se fechar com mais força. A planta, então, começa a liberar enzimas digestivas contendo ácido clorídrico, que vai dissolvendo lentamente o inseto. Todos sabem que existem muitos animais e insetos capazes de se camuflar no ambiente, mas poucos imaginam que algumas plantas também possuem essa habilidade. Um exemplo são os litópsios, suculentas originárias da África, conhecidas como pedras vivas. Essas plantas desenvolveram uma coloração que as fazem parecer pedras comuns, tornando-as praticamente invisíveis para herbívoros famintos. E por fim, uma das plantas mais surpreendentes de todas, a Cistus ladanifer, mais conhecida como esteva, um verdadeiro kamikaze do mundo vegetal. Quando a temperatura do ar ultrapassa os 32 graus, essa planta começa a liberar óleos altamente inflamáveis, que podem incendiar toda a vegetação ao seu redor. O fogo destrói tudo, inclusive a própria planta. Mas qual a vantagem disso? É que antes do incêndio, a esteva já lançou suas sementes no solo.
Essas sementes possuem uma casca resistente ao fogo e germinam melhor em solos enriquecidos com cinzas. Assim, ao provocar sua própria destruição, a planta garante espaço e nutrientes para sua próxima geração crescer, sem concorrência. O problema é que, às vezes, esses incêndios saem do controle e podem destruir florestas inteiras. Comentem o que acharam. Já conheciam todas essas incríveis plantas? Se gosta de conteúdo desenrolado e direto ao ponto, se inscreva aqui no 5 Mais. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!